sobre o vestibular, né? É inegável que a família seja contaminada pela emoção, frustração, empolgação, por tudo aquilo que envolve essa fase da vida. Como que o pai, a mãe, o avô, o tio, a tia, o irmão, a irmã devem lidar nessa hora com aquele que está prestando o vestibular para conseguir entrar na universidade? É complicado estabelecer aí uma receita, mas é inevitável também que o contexto familiar faça parte dessa trajetória, né? Nenhum jovem enfrenta isso sozinho, ele vai levar o seu contexto social escolar, seu contexto familiar junto nessa jornada, e a gente vai sempre bater na tecla de um diálogo franco. Mas tem muito também dessa trajetória familiar, né? Como é que foi o apoio da família a toda a trajetória escolar anterior ao aluno? Porque o vestibular tem muito de estratégia. Ele é um sistema que não colabora muito com a lógica escolar, né? A escola é uma conquista ano após ano, são pelo menos aí 12 anos, né? Do primeiro ano escolar até o último do ensino médio. E o vestibular aparece no final como um tudo ou nada, enquanto eu tenho momentos de desafios diferentes ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, o vestibular cobra um momento mais parecido com a final da Libertadores do que com o Campeonato Brasileiro, aproveitando a pauta anterior, né? Então, tem essa preocupação, como é que eu vou me preparar para isso, né? Eu gosto de comparar o vestibular, a preparação do vestibular um pouco como um treino para uma maratona. Eu tenho que estabelecer, ver qual é a maratona que eu vou correr, qual é a estratégia que eu vou estabelecer e como é que toda a minha equipe de apoio, escola e família, vão participar dessa preparação para essa corrida. Não são 5 quilômetros, não são 10 quilômetros, são 42 quilômetros, mas a maratona de Boston é diferente da maratona de Berlim. Então, qual é a universidade, qual é o vestibular, qual é o curso? Então, tem um pouco de estratégia aí que a família pode apoiar ouvindo, né? Pode apoiar discutindo, olha, será que essa é a melhor estratégia para o que você está procurando? Será que essa é a melhor forma de se preparar? Será que você tem todos os elementos? Né? Ô Eric, que bom estar falando com você sobre esse assunto. Aliás, tudo que a gente fala sobre estudante de qualquer idade é apaixonante, e principalmente quando a gente está falando de jovens e adolescentes, que também é uma fase assim bem importante no rádio. Quem é pai, quem é tio, quem é avô, fica querendo saber o que fazer nessa hora. Vou te contar uma coisa, daí você pode adaptar para os dias atuais. Eu e o Pedro Campos, a gente tem uma coisa em comum. Nós fizemos jornalismo e fizemos direito, né? Nós somos jornalistas e advogados. Vamos lá. Só que na minha época, que é anterior à do Pedro Campos, no final dos anos... Foi em 1989... quando a menina Sônia estava prestando vestibular, existia uma máxima de que o curso de jornalismo deixaria de ter o diploma. Então, assim, a minha família isso? nunca se intrometeu nisso, sempre me deu força, até porque eu sou de família de jornalistas, radialistas, etc e tal, mas assim, é uma família de advogados também. Então, eu queria ter o diploma universitário. Então, eu fiz o direito por causa disso, mas já sabendo que eu queria ser jornalista. Acabei me apaixonando pelo curso de direito, porque estudar é muito bom, gente. Então, como é que essa coisa do mercado mexe com a cabeça do jovem na hora dele escolher o curso? Porque hoje eu fico pensando, 17 anos é muito cedo para você escolher uma carreira. Cedo. Só que, enfim, é a realidade. Como fazer, Eric? É uma realidade muito brasileira, na verdade, né? Esse contexto social, a gente paga preço por isso. Eu também escolhi minha graduação com 17 anos e, de certa forma, eu tive... vamos dizer, sorte, porque o que eu escolhi foi o que realmente me trouxe prazer e realização. Mas tem tantos outros casos em que aos 17 anos você não tem condição de escolher e acaba seguindo um pouco esse contexto familiar, né? Tem influência em casa, advogados e jornalistas. E hoje em dia a gente vê muito uma pressão, até uma concorrência, não só se vai precisar de diploma para jornalismo, mas se o diploma vai ser necessário. E tem crescido aí um discurso dos influenciadores digitais de que a universidade sequer é necessária, porque você pode ter outros caminhos para ganhar dinheiro. E acho que é aí que entra uma discussão complicada. Se a motivação para escolher uma carreira for só a do ganho financeiro, ainda que seja uma questão muito relevante,
né? Todo mundo vai ter de alguma forma um boleto para pagar, mas só o ganho financeiro não me parece suficiente para escolher uma carreira, e vai te limitar tremendamente. Mas, por outro lado, hoje tem tantas carreiras que não existiam antes, né, que não estavam nem sequer desenhadas, porque o mercado está em constante mudança, que as famílias têm dificuldade em acompanhar isso e de alguma forma, acolher também essas possibilidades. Então, a gente vê que famílias mais tradicionais ou de contextos mais contexto social mais limitado, vai falar assim, olha, vamos apostar naquilo que é certo, naquilo que é garantido, porque tem uma questão de futuro. A família, no final das contas, muito legitimamente, ela está sonhando aquele jovem. E nesse sonho, ela sonha com aquilo que tem, né? A gente não sonha a partir de um universo geral, a gente sonha a partir do nosso contexto do dia a dia. Então, me parece natural e inevitável. Aí entra o diálogo como fundamental, porque o aluno vai trazer da escola, a menina vai trazer da escola esse diálogo. E aí a escola tem um papel muito importante de oferecer o máximo de informação possível, de oportunidades de reflexão para que a estudante, o estudante tenham elementos para levar para casa e abrir um diálogo com informação. Olha, eu ouvi dizer que eu tive contato com profissionais, eu tive numa feira de profissões lá na escola, na aula de projeto de vida, que é uma inovação recente no novo ensino médio, nós tivemos contato com essas possibilidades e tentar descolar um pouco o que é carreira do que é formação superior. Porque com uma formação superior você pode desenhar carreiras muito diferentes, né? O que eu fiz de graduação é diferente do que eu tenho como carreira, né? Eu também, com 17 anos, fiz uma opção para estudar História. Eu queria ser professor de História e hoje sou diretor escolar, mas passei antes pela carreira acadêmica como pesquisador, como historiador de verdade. Então, são possibilidades que vão se abrindo. Tem gente que, inclusive, a graduação não condiz com a carreira depois, mas está bem realizado porque está bem formado, né? Porque gosta de estudar e segue estudando. Nós estamos conversando com o Eric Horner, que é diretor pedagógico do Colégio Humboldt. Eric, existem vestibulares e existe o vestibular para medicina. Uhum. Esse é um vestibular diferente, né? Porque você vê no Einstein aí, Sônia Blota, na faculdade do Einstein aqui, Opa. Concorrência de 15 mil candidatos por vaga. Você imagina só o tamanho, né, da dificuldade, da complexidade que é. Passa essa que é uma faculdade privada, né, mas desponta aí como algo de excelência para o futuro. Essa preparação começa quando? Qual é da experiência que a escola tem, do convívio com os pais? Qual que é o primeiro passo a ser dado assim, para colocar a bola no chão e começar a enfrentar esse desafio enorme? Eu penso que... E esse é o problema do vestibular, como eu tinha nomeado. Eu acho que o vestibular, como ele é colocado no Brasil, ele não valoriza necessariamente a experiência anterior da escola. Porque você pode até eventualmente fazer um ensino médio frágil, né, pouco compromissado como estudante, e depois completar com um cursinho pré-vestibular, que é uma coisa que só existe no Brasil por conta do sistema. Contudo, uma trajetória sólida na escola, né, um ensino fundamental, anos finais, ali de 6º a 9º ano, bem feito, e um ensino médio comprometido, ele te dá uma vantagem tremenda, porque aí você vai poder, sabendo estudar, pensar na sua estratégia de acesso no ensino médio de fato. E aí, para um vestibular, se o seu plano é entrar com 17 anos numa medicina, por exemplo, você vai ter que fazer escolhas e pensar o seu ensino médio do 1º à 3ª série do médio numa outra perspectiva, né? De comprometimento, de ritmo, de treino, porque o vestibular tem uma coisa de treino diferente da aprendizagem, né? E por isso que eu gosto da metáfora da maratona. Aprender a correr, eu aprendo com certa tranquilidade. Qualquer um de nós aqui pode aprender a correr. Agora, o treino para a maratona é outro ritmo, é outra cadência, é outra constância. E eu vou ter que fazer escolhas, né? No caso da medicina do Einstein, ainda é interessante, porque também precisa aprender como que é esse vestibular, esse exame de ingresso, porque varia de instituição para instituição.
O Einstein tem, por exemplo, outros caminhos de ingresso, né? Eles aceitam a nota do Abitur, que é a conclusão do ensino alemão, né? Como lá temos no Humboldt. Nesse caso, é outra estratégia. O Abitur valoriza a trajetória anterior. Então, você precisa garantir uma constância na escola com notas de excelência para acessar, né? Então, o acesso vai ser Enem, então tem uma lógica de preparação. O acesso vai ser por vestibular específico. Algumas faculdades privadas de ponta tem, por exemplo, prova oral agora. Então, tem uma outra lógica de preparação. Então, acho que isso é muito importante. Mas o aluno precisa estar comprometido com o que ele vai fazer. No dia da inscrição do vestibular, descobrir como vai se preparar, aí é tarde demais, né? E por isso, aos 17 anos, é tão difícil. Quem é que aos 14 anos vai estar pensando no vestibular? O ideal seria analisar o currículo se a gente pode chamar de currículo, né? Aqui na França é assim, viu, Pedro? É assim, Sônia? Conta aí pra gente. Aqui é assim, eu vou até falar com o Eric que eu acho que é um método mais honesto. Depois, claro, dependendo da área que você vai seguir, você faz uma prova de adaptação para saber se é a medicina, se é direito, se é engenharia, jornalismo e tantas outras faculdades. Mas eu acredito que, assim, isso que eu queria até saber do Eric, como é que o Brasil está caminhando nesse caminho, nessa história? Porque tem o Enem, tem o vestibular, tem os próprios testes da faculdade. O Pedro tem toda a razão. Você imagina com 14 anos, você tá pensando no que você vai fazer aos 17, é muita pressão. Eu acredito que se tiver um histórico da criança, não sei se eu tô errada, Eric, pelo amor de Deus, mas assim, eu observo muito, eu converso com muita gente. Se tiver um histórico, pelo menos ele já tá direcionado para algo semelhante daquilo que na idade adulta ele vai querer fazer. Porque eu não considero 17 anos adulto. É adolescente ainda. Ainda tem muita coisa. Ele não tá nem lá e nem cá. A gente já está até discutindo se a adolescência vai até os 25, tem um estudo recente que fala de 32 anos, o que particularmente acho eu já trabalhava com 17 anos, Eric, mas era uma outra época. Hoje Total. eu vejo assim que o jovem de 17 que tem que trabalhar é aquele que precisa trabalhar. Exato. Depende muito da classe social. Mas a gente vê que vários não trabalham. E aqui na França tem uma outra coisa. Você paga para que essa pessoa estude, você banca o jovem. Porque quando ele chegar com 30 anos, o Estado já deu tudo. Então, quando ele tiver mais velho, ele não vai poder reclamar. Quer dizer, existe aqui um incentivo para isso. Na Alemanha também funciona bastante, de forma semelhante ao sistema francês. O sistema alemão, ele tem, inclusive, o início da preparação para a conclusão e que chega até o resultado que leva à universidade, começa ali na metade da segunda série do médio e vai até uma quarta série do médio. Nós temos só 3 anos de ensino médio, os alemães terminam com o 13º ano ali e considera os seus resultados de 2 anos e meio de trajetória e uma prova final que tem prova escrita, prova oral e que vai compor esse resultado final que é o Abitur, né? Nós temos outros caminhos ainda para quem não está numa estrutura alemã. Nós temos no Humboldt também o Studienkolleg, que é também uma antecipação à universidade, mas que valoriza essa dificuldade, porque, de fato, aos 14 anos tomar uma decisão dessa e falar assim, não, eu estou comprometido com um projeto de daqui 3 anos, né, entrar na universidade, pode ser um grande gerador de ansiedade também, né? Ele fala assim, olha, eu vou abrir mão de uma adolescência aos 14 anos para encarar o desafio de entrar na universidade aos 17, pode ser também um agravador da ansiedade. Hoje eu penso... É que é uma questão também um pouco classista, né? Se tivesse a opção de não entrar na universidade aos 17 anos, eu penso que seria melhor. Como é que na Alemanha acontece isso? O resultado do Abitur é uma nota que você usa nos próximos 10 anos. Você não precisa entrar na universidade naquele momento. Então, e ela vale para qualquer universidade. Aqui eu faço vestibular para uma faculdade, para uma instituição, ou no Enem, mas eu tenho que aplicar aquela nota naquele concurso. O que faz com que aos 17 eu tenha que escolher. É muito comum nos sistemas europeus eu poder, por exemplo, fazer um ano de trabalho. Eu vou trabalhar, vou fazer um trabalho social, eu vou experimentar um curso técnico, mas eu tenho aqui a minha nota.
pronta, quando precisar, eu aplico aquela nota e sigo na universidade. Então, o universitário também termina a sua graduação mais velho do que os nossos universitários. Se eu começo a universidade aos 17 anos, com 22 anos eu estou no mercado de trabalho. Também bastante cru, também com pouca experiência e com dificuldades de colocação no mercado de trabalho. No final das contas, a gente precisa ver que há um sistema em cadeia, né? Eu entro muito cedo, eu escolho eventualmente em condições abaixo do ideal, faço uma universidade que eu não estou necessariamente certo, posso eventualmente ter que migrar de curso e cair no mercado de trabalho mais cru. A gente vai se ver depois no universo dessa discussão da geração nem, que fica perdida nesse contexto do estudo do trabalho por condições que nós seguimos estabelecendo. E as universidades públicas que acabam dando o ritmo dessa discussão não parecem, nesse momento, estar preocupadas em discutir outras formas de ingresso. O Enem continua aí, a FUVEST continua aí, eles fazem ajustes nos exames, tentativas de modificações que parecem quase cosméticas, mas não de uma lógica profunda, de uma outra forma de seleção para o ingresso na universidade. Professor Eric está com a gente aqui trazendo algumas considerações. E para aquela família, né, que tem ali um filho, filha, que diz o seguinte: eu não tenho a menor ideia do que eu quero fazer da minha vida, eu estou concluindo o 3º ano do ensino médio, eu não sei se eu quero ser arquiteto, jornalista, médico, advogado, engenheiro, não tenho a menor noção. O que fazer num momento como esse? Porque há uma pressão social, né, de falar, olha, você precisa fazer alguma coisa aí, né? Também não seria razoável que a pessoa concluísse os estudos e ficasse esperando isso chegar. Como que é para esse tipo de situação? Eu penso que o que não é positivo é ficar sem fazer nada. Eu não sei o que escolher, eu vou jogar para mais um ano. Aluno que vai fazer cursinho sem saber o que quer, porque o cursinho é uma estratégia aplicável, eu tenho que entrar com o que eu quero fazer de fato. Ou então eu vou fazer eu acho engraçado fazer um gap year antes de ter uma trajetória. O gap year você faz depois de um tempo de carreira. O que é um gap year? Um gap year, quando você, na lógica europeia, você, eu já que trabalhei 10 anos, eu quero dar um tempo, me preparei financeiramente, vou fazer um ano. O ano sabático, exatamente. Vou fazer um ano sabático, aí vou estudar alguma coisa, vou fazer uma viagem, viver uma outra experiência. Tá? Ano sabático, para quem não precisa ainda parar para se organizar, eu acho um pouco complicado. E o adolescente, ele precisa ser confrontado com possibilidades, né? Ele precisa ser estimulado a pensar. Tenho para mim que melhor eu vou fazer um ano de trabalho voluntário, se ele tem condições financeiras, familiares para isso, ou vou procurar um emprego, eu vou trabalhar, vou ter uma experiência concreta perto daquilo que eu gostaria de estudar depois, até porque no sistema brasileiro, aí, melhor pensando, procuro um cursinho, né, depois e faço. Claro, estamos pensando aí em quem tem condições financeiras para isso, né? Mas acho que a gente também tem um espaço para explorar melhor no Brasil a lógica do curso técnico, seja como uma formação para o trabalho inicial, seja para um momento de reflexão e posterior prosseguimento dos estudos. A gente não explora, o mercado de trabalho, inclusive, tem dificuldade em reconhecer isso como uma qualificação importante. Esse é um desafio para a nossa cultura de trabalho no Brasil. E não é demérito nenhum, né? Pelo contrário. Porque para muitos pode parecer, né? Um bom curso técnico traz base, traz elementos até para um ofício, né, imediato. Então, eu gosto dessa tua linha, viu, Sônia? Idioma. Mas muito bom isso. Isso vai até te ajudar futuramente, cultura. Exato. Nós temos visto muito isso lá no Colégio Rumbo. Nós temos um curso técnico pós-médio, né, de modelo alemão, dual, em que o aluno está sempre conectado com uma empresa e com a escola. E nessa lógica, ele é selecionado pela escola e selecionado por uma empresa parceira. Ele faz de forma dual
Então, a aprendizagem na prática na empresa e a teoria na escola. E aí ele tem contato com a realidade do mercado, com pessoas. Mesmo que ele não queira seguir em logística ou administração ou na área de TI, que são as áreas dos cursos que nós oferecemos, ele já tem pelo menos a clareza de como funciona parte do mercado de trabalho, já tem um relacionamento, um network e pode fazer uma escolha melhor. Não há perda. Eu acho que essa é uma questão importante. Mas ele vai perder tempo. Não se perde tempo quando se estuda. Todo estudo é um ganho para a vida. Eu acho que a gente precisa também valorizar esse conhecimento. Em tempos de redes sociais, de influenciadores digitais, de inteligência artificial, parece que o conhecimento vem perdendo espaço. É um tesouro para a vida toda, né? Você não perde o que você ganhou ali de forma consistente, né? O Rodrigo Dibi, que é superintendente do CIE, tá na nossa escuta aqui. Que legal. Tá mandando uma mensagem aqui, gostando muito do papo aí, registro aqui a nossa audiência. Obrigado pela mensagem, né? Também mandou mensagem aqui pra gente mais cedo, o Dr. Nelson Mussolini, que é o presidente executivo do Sindusfarma, né? Que nós estávamos falando sobre vacina, também falou bastante aqui sobre a ciência. Outro palmeirista também, viu? Esse aí também tá com o coração hoje na mão. Ô, Sônia, para fechar aqui, vou fazer a última pro professor Eric, viu? Vamos falar lá. sobre frustração, né? Porque não é todo mundo que vai conseguir uma vaga nesse ano. Ou não da primeira vez, Como lidar com isso? Lidar com a frustração tem uma dor, né? Porque a gente não aprende a lidar com a frustração a não ser vivendo a frustração. Então, acho que a dificuldade hoje em dia é maior do que antigamente, é que a gente tenta evitar a frustração a todo custo ao longo da vida dos nossos filhos, né, tentando poupá-los ao longo da trajetória escolar, e aí quando chega no vestibular parece uma pancada muito dura, né? Eu lembro quando eu estava prestando vestibular, que em casa eu fui muito apoiado pela minha família, mas não sem alguma crítica. Afinal de contas, minha mãe não imaginava que eu fosse ser professor de história. Mas a minha preocupação era, eu não posso não passar no vestibular, porque eu nunca ouvi falar de alguém fazendo cursinho para ser professor de história, só para medicina, para engenharia e tudo mais. Então a minha preocupação era me frustrar nesse sentido, né? Mas a frustração, ela tem um componente da ansiedade e de lidar com não deu, o que eu faço agora? Então a família tem como acolher essa frustração, mas também dar contorno para ela. Olha, faz parte do jogo. A frustração está na mesa. A gente tem que encarar que isso pode acontecer. Se eu vivi frustrações anteriores, melhor. Mas não tem muito antídoto para a frustração, né? O que não pode acontecer é um desabar, né? Um colapso emocional como, nossa, era certo que eu ia passar. Nunca foi certo, nunca foi garantido, né? Eu acho que viver a certeza de que é um jogo e faz parte das regras que nem todo mundo vai conseguir, é uma forma também de se preparar para a frustração. Muito bem. Professor Eric, muito obrigado aí pela sua presença aqui para discutir esse assunto conosco, com a nossa audiência nessa manhã de sábado. É um horário que a gente tem mais tempo, né, para entrar a fundo nesses assuntos. O professor Eric Horner é diretor pedagógico do Colégio Humboldt e esteve conosco aqui para trazer algumas informações a respeito desse momento da vida, né, que é a escolha da profissão e o vestibular. Obrigado pela presença aí. Boa sorte hoje, hein? Mais tarde, lá no jogo. Tomara que dê certo com o Palmeiras. Que ele faça o que ele sempre faz. É isso aí. Obrigada, professor. Obrigado, muito obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio.